Fala galerinha do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou a Leandra e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um web scrap do site aqui da Wikipedia das últimas Copas do Mundo, tá? Então a gente vai olhar como que eu pego os dados, né? Quem jogou contra quem, qual foi o placar, para a gente usar como uma base de histórico, tá? Para a gente consultar como que a seleção se comportou em determinado ano. Então a gente vai fazer o web scrap aqui. E você que não é inscrito, se inscreva, e se você gosta de vídeo dessa temática, deixa um aviso para a gente que a gente grava mais vídeos aqui falando sobre Python. Então, aqui é o site, como eu falei, da Wikipedia. Eu entrei aqui na temporada no ano de 2014, tá? Então aqui foi a Copa do Brasil. Então ele tem aqui algumas informações que a gente vai fazer o web scrap dessa página, tá? Então, se você rolar um pouquinho aqui para baixo, o que ele vai mostrar para você? Ele vai mostrar aqui os grupos, né? Então, quem jogou contra quem? Então, aqui ele mostra o Brasil contra a Croácia, foi o primeiro jogo. Então, o que a gente vai pegar nesse web scrap? A gente vai pegar justamente essas informações aqui. Vou pegar o Brasil, vou pegar o placar, vou pegar contra quem ele jogou. Então, eu vou montar a minha base aqui de dados baseado nessas informações aqui. Então, vamos lá. Primeiro passo. Então, eu vou abrir aqui o Python, né, para vocês, e eu preciso, como eu quero, no final, eu vou exportar isso para o Pandas, que é o Excel aqui do Python, tá? Então, eu vou chamar a biblioteca Pandas, vou chamar a nossa biblioteca Beautiful Soup, que a gente vai conseguir fazer uma conexão com essa página para fazer o web scrap, e vou usar o request também, que é quando eu faço a conexão com algum site, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, eu estava mostrando para vocês que aqui foi a Copa de 2014, tá? Então, esse site, se eu colocar aqui, eu quero a de 2018, por exemplo, eu digito daqui 2018, ele vai trazer as informações, tá vendo? Da Copa de 2018, Copa da Rússia. Se eu quiser a informação da primeira Copa, 1930, ele também tem, né? Só que eu não vou buscar esses dados, são dados muito antigos. Então, eu vou pegar das 3 últimas Copas para a gente dar uma olhada, mas nada impede de vocês baixarem desde 1930. Ele tem os dados aqui, tá? Mas para esse estudo, a gente não vai fazer isso. Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar em 2014, tá bom? Então, o primeiro passo, o que a gente precisa fazer como todo o web scrap, tá? Eu preciso identificar onde estão minhas tags, o que eu preciso pegar, né? Então, a gente vem aqui, como eu já tinha gravado em alguns outros vídeos anteriores, eu preciso inspecionar a página para saber os nomes dos elementos, tá? Então, aqui, o que eu fiz aqui no primeiro passo, tá? Então, eu importei as bibliotecas e eu vou pegar no meu web scrap só 2010, 2014 e 2018. Por quê? Porque são informações muito antigas. Então, eu não quero pegar dados de 1930 para o nosso estudo aqui. Então, eu montei uma lista chamada anos, né? E coloquei 2010, 2014 e 2018. Você pode colocar a quantidade que você quiser, tá? Então, a gente vai identificar aqui. Então, o primeiro passo, eu vou montar uma função, tá? Que eu vou passar qual que vai ser o ano que eu quero, e ele vai retornar para a gente, né? Ele vai acessar aquela página e vai retornar para a gente as informações. Então, o que eu fiz aqui, tá? Tem uma variável aqui chamada web, e a gente vai colocar o fstring, tá? O fstring por quê? Porque eu vou deixar aqui o ano como parâmetro, tá? Quando a gente olha aqui na Wikipedia, ele mostra aqui 2014. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse 2014 aqui e vou usar como a minha variável aqui da minha lista. Então, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar de 2010 a 2014 e 2018. Então, ele vai acessar a minha página aqui, vai fazer um request na página, né, que é uma requisição. Então, ele vai ler essa página, vai trazer o conteúdo para mim, né, e vai procurar aqui, quando eu dou um SOAP find all, o que eu estou fazendo? Eu estou procurando tudo que tem
na div, tá? Dessa classe aqui. Ah, como que você sabe que é essa classe? Então, aí que eu vou mostrar para vocês. Então, o que que a gente faz quando a gente quer fazer um web scrap? A gente precisa saber o nome dos elementos. Então, eu venho aqui na página, dou um inspecionar, tá? Aí ele vai abrir o meu código HTML. Então, eu clico aqui, ó. Se eu clicar nesse botãozinho aqui, o que que ele faz? Eu clico aqui, aí ele vai gerar para a gente onde estão os elementos, tá vendo que legal? Ele vai mostrando ali. Então, o que que eu quero? Eu quero essa tag aqui, ó, tá vendo? Brasil, foi isso que eu falei. Eu quero o nome Brasil, eu quero essa daqui e eu quero a Croácia. Se vocês perceberem, quando eu coloco aqui em Brasil, ó, ele já está falando que ele tá vendo nesse quadradinho aqui? Então, aqui, ó, ele já está falando que é um TH. Tá vendo? Ele falou ali, ó, tá vendo? Um TH, o nome do campo chama fHome. Então, quando eu venho aqui e pego essa classe, né? Quando eu pego essa tag, ele já mostra para mim, ele já vai trazer o dado, o texto que tem aqui, tá? Que é o que eu vou fazer agora. Então, quem que eu quero pegar? Eu quero pegar o fHome, o fScore, tá vendo? Que é o placar, e o fAway, que é quem jogou contra, tá? Então, eu quero essas informações para o meu web scrap. Então, como eu estava falando, ele fica onde, né? Então, a gente começa a ver, tá vendo? Eu falei que ele fica numa div, né? Então, ele vai ficar numa div. Então, eu estou chamando aqui, ó, a classe, a div, né? Que eu coloco lá no Python. E a classe que eu estou pegando é essa aqui, ó, Futebol Box. Tá? Que é esse box aqui, tá vendo? Que ele marca ali, então ele marcou tudo que eu quero pegar. Então ele marcou aqui o meu futebol box, né? E eu tô falando os dados. Eu não coloquei data, não coloquei horário, nada, porque na verdade eu quero saber quem jogou contra quem e qual foi o placar, tá? Esse é meu intuito para a gente conseguir fazer pré-análises baseado em Copas passadas. Então vamos lá. O que que eu vou fazer aqui? Né, como eu falei, então eu estou pegando a minha div da classe Futebol Box, que eu mostrei para vocês aqui, né? Então tá lá, ó. Tá? Então eu estou pegando. Eu vou pegar, quem que eu vou pegar? O fHome, o fScore e o fAway, são esses caras aqui. Então eu quero pegar o conteúdo dessas classes. Então ele vem aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou criar 3 listas em branco, uma para o home, uma para o score e uma para o away. Vou colocar dentro de um for, para quê? Para ele pegar tudo, né? Então eu não quero que ele pegue só uma, né? Eu quero que ele pegue todas que tiverem nessas condições. Então eu vou lá, dou um home.append. O que que ele faz no append? Ele vai adicionando novas, toda vez que ele achar, né, que ele encontrar aqui, ó, o meu match find, toda vez que ele encontrar lá no TH, na classe fHome, ele vai pegar o texto e vai adicionar na minha lista de home. Então, eu estou adicionando aqui. Então, eu estou pegando o quê? Eu estou pegando todos que estão em fHome e estou adicionando aqui no home. Estou pegando todos que estão em fScore, o texto, tá? E estou adicionando no score. E estou pegando tudo que tem no fAway e estou adicionando no away. Então, ele vai pegar aqui, ó. Quando eu falo tudo, ele vai pegar listinha por listinha, né? Então, ele passou aqui no primeiro, pegou Brasil e Croácia. Passou no segundo, pegou México e Camarão. Aí depois ele pegou Camarões, depois ele pegou Brasil e México, depois Camarões e Croácia. E aí ele foi pegando aqui todo mundo da chave do Brasil, que era o grupo A, depois ele vai pegar o grupo B e assim por diante. Então ele vai ler aqui tudo para mim, tudo que ele tem aqui, e vai pegar essas informações, tá bom? Então, feito isso, o que que eu fiz aqui? Eu vou montar o meu dicionário, né, com essas informações que eu tive aqui, né? E vou transformar num data frame, tá bom? E adicionei o ano. Por quê? Porque eu estou pegando mais de um ano. Então, eu preciso saber aquele confronto, né? Quando jogou Brasil, Brasil e Croácia. Que ano que foi? Ele vai adicionar também o ano. E no final, o que que eu vou fazer? Então, eu vou criar aqui... eu faço um for aqui para ele ir pegando todos os anos, né, da minha lista, e vou concatenar os data frames. Então eu vou lá, eu tenho a minha função, né, que eu coloquei aqui em cima, que a gente, né, tá chamando aqui a função, e eu tô chamando a função para cada ano que eu tenho na minha lista. Então ele vai chamar a minha função para cada ano que eu tenho na lista e vai adicionar um data frame aqui chamado df passado. É o nome que eu coloquei, tá? Mas eu posso colocar o nome que eu quiser. Aí eu vou concatenar aqui
tudo que eu for lendo aqui na minha função, né? Ele vai concatenar e no final ele vai gerar um Excel com dados históricos, tá bom? Então ele gerou aqui com dados históricos e aqui eu coloquei né? Aqui na minha lista eu coloquei 2010, 2014, 2018 e aqui no final ele vai, eu fiz um só para ele pegar os dados da Copa do Mundo de 2022, que na verdade ele vai vir só os confrontos, né? Então vamos lá. Então eu executando aqui a minha célula, tá bom? Ele está executando. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai montar uma planilha que eu vou mostrar para vocês. Ó, ele já executou. Mas se eu der um def passado, que é o nome do meu data frame aqui, ele já trouxe tudo, tá vendo? Então aqui, ó, 2010, lembra? Eu coloquei 2010. Aí ele não mostra todas as linhas, né? Então ele tem 192 linhas e 4 colunas, que são essas colunas que eu coloquei. E ele já vai trazer aqui para mim todas as informações aqui. Como eu falei, né, ali a gente tinha desde de 1930, se eu quiser adicionar mais um monte aqui, eu posso adicionar, mas para gente, o interesse nosso aqui são as últimas 3 Copas, né, então é aquilo, já, últimas 3 Copas, você já vai ver que em 2010, o elenco da seleção não é o mesmo agora de 2022, muda bastante. Mas para a gente ter uma visão aí de histórico, como que estavam as seleções. Então, perfeito, ó, mostrei aqui como o que ele trouxe. Se eu pegar esse atual, né, vou mostrar para vocês, DF atual, aí ele traz aqui, tá vendo? Catar e Equador, que tem amanhã, né, o primeiro jogo ele já mostra, depois Senegal e Holanda, ele já vai mostrando e vai montando tudo aqui. Depois ele coloca, tá vendo, o vencedor da partida 51 contra o vencedor da partida 52, né? Daí ele aqui tá mostrando, ainda não tem essas informações, então ele já montou. Aí eu vou mostrar aqui o que, que ele mostrou, o que, que ele montou no Excel. Então, em dados históricos, o que, que ele trouxe em dados históricos? Então, vamos lá. Em dados históricos, ele trouxe aquilo que a gente já viu. E o que, que é legal? O que, que a gente vai usar aqui para fazer o nosso pré-filtro, análise, enfim. Então, aqui que eu falei, então desde 2010, né? Se a gente filtrar aqui, ele vai mostrar lá 2010, 2014, 2018, que foi o que a gente trouxe. Então, vamos ver aqui, ó. Quem que vai jogar amanhã vai ser o Equador, então vamos ver os dados do Equador. Então, o Equador, a última Copa dele foi aqui, ó, em 2014. Então, como time visitante, né? A gente não pode falar isso, mas aqui é como se fosse o visitante. Então, ele jogou aqui, ele perdeu da Suíça de 2-1 e ele ganhou de Honduras de 1-2. Beleza. E quais mais jogos foram dele? Vamos ver aqui. Então, Equador. Legal. E empatou com a França. Aí você fala, será que isso aqui tá certo? Vamos lá, vamos ver o 2014. Vamos tentar achar a chave do Equador aqui. Vou fechar meu web scrap. Então, aqui a gente está na temporada 2014. A gente está em 2014, legal. Vamos achar aqui que grupo que ele estava. Aqui não estava. No B também não. C. Aqui, ó. Ele estava no grupo E. Então, aqui foi o que a gente trouxe dos jogos. Então, vamos ver, ó, tá vendo? Então, a gente trouxe essa linha aqui, tá vendo? 2-1 que a gente viu. A gente trouxe aqui, tá vendo? O 0-0 contra a França e o outro contra Honduras que ele ganhou. Então, ele trouxe toda a montagem ali. Então, os dados do Equador de 2014 só foram esses, né? Porque você viu que ele nem seguiu em frente, né? Ele já saiu aqui já logo de cara. Então foi isso, né? Eu acho que se vocês precisarem, quiserem, né, buscar dados passados, então consegue trazer aqui, consegue conferir, né, com o site. Aqui você pode aumentar, né, o número de anos que você vai trazer essas informações. E esse outro aqui eu vou mostrar para vocês, mas na verdade ele é bem simples aqui porque ele tá só os confrontos, né? Então a gente ainda não tem dados, né? Então tá vendo aqui, ó, que é o que ele tá puxando da Copa de agora. Então 2022, então não tem ainda, né, o quanto foi, mas ele tá pronto, é a hora que tiver, ele já vai populando aqui, né? Então a gente já tem as partidas bonitinhas aqui, né? Todas as partidas e os vencedores aqui, né? Quem vai jogar contra quem, os grupos, tal.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe uma mensagem pra gente que a gente responde e tentem faz esses testes, busquem outros anos da Copa, e vão exercitando aí o Python, que para a Copa do Mundo ele vai ser muito legal. Até mais, não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um likezinho se gostou nesse vídeo e até o próximo.